O Brasil é um país enorme e tem o privilégio de ter um solo abençoado para o plantio e para a pecuária. De norte a sul, a bovinocultura impacta, direta ou indiretamente, a vida de milhões de brasileiros. Já passamos de 5 milhões de estabelecimentos rurais, ultrapassando 41% de todo o nosso território nacional. De todas essas propriedades, mais de 1 milhão delas são produtoras de leite. A cadeia produtiva do leite e derivados é um setor de grande importância econômica e social para o Brasil, nos colocando em terceiro lugar no ranking de maiores produtores de leite do mundo. A evolução da produção de leite inspecionado cresceu entre o ano de 2000 e 2014, evoluindo de 12,1 bilhões para mais de 24,7 bilhões de litros de leite ao ano. Mesmo retrocedendo um pouco em tempos de pandemia, a produção brasileira ultrapassa a marca de 25,1 bilhões de litros de leite ao ano. E a estimativa é de que 1/3 da produção nacional faça o consumo dele na forma fluida, ou seja, 11,6 bilhões de litros, referente a 57 litros per capita ao ano ou 4,8 litros por mês. Essa cadeia é gigantesca e impacta a nossa, a sua e a vida de milhões de brasileiros. Por isso, hoje existe uma grande lacuna no mercado, prestes a ser ocupada por profissionais qualificados, apaixonados por esse setor que movimenta milhões de reais. No mercado tão concorrido, são raríssimas as exceções, as fazendas que conseguem produzir uma marca própria de leite. A maioria das propriedades não avança para esse diferencial. E como fazer para se diferenciar como produtor? Tendo excelência operacional. Produzindo um leite de maior qualidade, melhor custo-benefício, uma maior eficiência no uso da mão de obra e maior produtividade. Pensando no fator competitividade, a qualidade do leite vai interferir no quanto o produtor vai receber pelo produto e aumentar a segurança de que ele sempre vai conseguir vender o leite. Chegou a sua vez de descobrir como aumentar a lucratividade de qualquer fazenda leiteira e ser o profissional mais disputado da sua região. Chegou a sua hora de se tornar um dos mais importantes agentes desse setor. Seja bem-vindo à primeira aula do workshop especialista em qualidade do leite. Olá, eu sou o Luiz, sou médico veterinário, cofundador da Caltrane e gestor operacional na Fazenda Francana. Quero te dar boas-vindas ao workshop especialista em qualidade do leite. Você não imagina o quão feliz eu estou de você estar aqui. Essa é a primeira aula e aqui você vai descobrir como aumentar a lucratividade da fazenda e se tornar um profissional relevante, um profissional disputado, que realmente agrega nas propriedades. E eu não estou sozinho nesse grande evento, então eu quero que você conheça a minha parceira nesse workshop. Bem-vindos todos para a nossa primeira aula do workshop Especialistas em Qualidade do Leite. E a gente decidiu começar por aqui. Nós estamos aqui na cozinha da minha casa, né? Que é o local onde eu mais relaciono com o agro, né? A cozinha. Vocês vão perceber que nós vamos transitar pela fazenda, pelo escritório, pelo laboratório, mas a gente resolveu começar aqui pela cozinha, né? A cozinha, ela é o quê? Ela é um símbolo de conforto, ela é o símbolo onde as pessoas se reúnem para discutir ideias novas, resolver problemas, trazer experiências, né, entre a família. E aqui em casa, especialmente, a gente recebe também alunos, colegas de trabalho. Então é aqui nessa mesa que muitos projetos são pensados e desenhados, né? Então o agro, para mim, ele tem cara de mesa da cozinha. Nós somos uma turma barulhenta e que gosta desse aconchego, desse conforto e dessa simplicidade. Então, bem-vindos à nossa mesa da cozinha para começar esse nosso bate-papo na noite de hoje. E sintam-se, assim, honrados e especialmente homenageados, porque eu estou casada com o professor Zequinha já há 30 anos e é a primeira vez que eu vou usar essa louça que nós ganhamos de casamento para a gente poder beber aqui esse leite juntos. Meus filhos já estão crescidos, já moram fora, mas uma coisa eles sabem, quando a mãe vem em casa sempre tem que ter o leite, ela não fica sem. Então eu adoro, gosto demais e queria fazer essa homenagem mesmo da gente começar esse workshop de especialistas em qualidade do leite, homenageando os nossos produtos, né? A nossa manteiga, nosso requeijão, os nossos queijos de vários tipos, né? E o nosso leite fluido.
e dizer para vocês que ser um especialista hoje em qualidade do leite é entender um pouquinho de várias coisas, né? Então é saber como produzir um leite fluido de qualidade, nutricionalmente correto, saudável, né? Porque a partir dele a gente vai ter os derivados também com qualidade nutricional, microbiológica e financeira. Então a gente vai passear por todos esses assuntos na noite de hoje. Sejam bem-vindos à nossa mesa da cozinha. E agora a gente vai para um outro ambiente, mas o assunto vai continuar. Antes disso, eu queria me apresentar. Meu nome é Carla Vasconcelos, eu sou médica veterinária, cofundadora do Laboratório Vida Vet e da Innovate Science. Eu também fui professora por 6 anos na disciplina de doenças infecciosas. E hoje nós vamos trazer para vocês o impacto financeiro, principalmente, de tudo que a mastite traz como se fosse uma bola de neve para uma propriedade rural. E se a gente somar isso no Brasil inteiro, nós vamos ter ideia de que o prejuízo chega na casa de milhões de reais. E é aí que você entra, é aí que o seu trabalho é importante enquanto especialista em qualidade do leite. Retornar esses milhões de reais, né, esse impacto negativo para as fazendas onde você vai dar a sua própria assistência. E isso, lógico, retorna para você também financeiramente, como qualificação, como reconhecimento pelo seu trabalho. E hoje, então, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre esses assuntos, sobre como prevenir, controlar, e daqui a pouquinho nós vamos estar falando também da cultura microbiológica. Luiz, o que mais aí que a gente vai ter para essa primeira aula? Um dos nossos objetivos nessas 3 aulas é te mostrar que toda essa cadeia leiteira ainda tem muito espaço. Ela precisa de conhecimento e mão de obra qualificada. Produtores do Brasil inteiro estão perdendo muito dinheiro por falta de conhecimento, falta de aplicabilidade. E o pior, ainda existem muitos veterinários, agrônomos ou tecnistas que já estão no mercado, não conseguem passar para o produtor a importância de um bom manejo, uma boa gestão, prevenção, controle e tratamento assertivo da mastite. E é provável que você já tenha se formado ou você esteja terminando a faculdade. E mesmo assim, com tantos assuntos, os cursos não conseguem aprofundar na qualidade do leite. Você não vai conseguir ser um especialista para chegar e fazer acontecer. Por exemplo, eu busquei conhecimento fazendo pós-graduação em clínica e reprodução de bovinos, fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas, um MBA em desenvolvimento humano de gestores, né? E hoje eu sou docente de uma pós-graduação onde ministro um tema sobre gestão. Sou membro do NMC, que é o Conselho Nacional do Mastite dos Estados Unidos. Sem falar os anos de experiência e prática dentro da fazenda que eu tô, né? Uma fazenda hoje com mais de 1000 vacas. Então é bastante tempo para você formar. Só que a realidade do mercado hoje, ela não consegue esperar tanto tempo, que existe uma urgência dos produtores de todo o país. Eu e a professora Carla, a gente está aqui para te mostrar o caminho mais rápido para você sair dessa especialização e se tornar o profissional mais disputado da sua região. O profissional que faz a diferença, que vai aumentar a lucratividade das fazendas. E juntos a gente vai mudar o padrão de qualidade de leite do Brasil. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a biologia da mastite, né? E o que eu queria trazer para vocês era a seguinte ideia, né? Que é muito a nossa ideia, para nós iniciarmos aí esse nosso bate-papo aqui nesse espaço que a gente criou para a gente conversar. Então, o Luiz Fernando e eu, né? A gente pensa de uma forma um pouquinho diferente sobre o que significa a mastite hoje em dia, né? A qualidade do leite hoje em dia. Nós enxergamos as coisas com uma visão que eu acho que talvez seja uma visão de algumas pessoas e não de outras. O que eu quero dizer com isso? Nós gostamos de brincar muito que nós vamos conversar sobre o mindset da mastite. E o que seria o mindset da mastite? Hoje nós entendemos que para você conseguir se capacitar, né, para trabalhar em alguma profissão, para trabalhar dentro do agro, primeiro, você precisa ter o conhecimento técnico, né? Segundo, você precisa entender um pouco de gestão de pessoas. Terceiro, você precisa entender de gestão de processos. Quarto, você precisa entender de gestão financeira. Quinto, você precisa entender também de você mesmo, né? Porque quando a gente traça algum caminho para a gente seguir profissionalmente, eu acho que existem algumas etapas aí básicas, né? Primeiro, você desenvolve dentro de você qual que é a sua vontade de trabalhar, aí você se capacita para aquilo, você traça as suas metas para chegar onde você quer
E aí você põe em ação aqueles seus planos, né? Todas essas etapas anteriores que a gente falou. Só que, se as coisas não começarem aqui primeiro, você pode caminhar 100 quilômetros e você vai continuar caminhando todos os dias os mesmos 100 quilômetros, porque você não mudou a sua forma de pensar. Então a gente gosta de brincar, né? Como vocês podem ver no slide que tá aí ao lado, que também, além de a gente entender de gestão de pessoas, de processos, gestão econômica, financeira da propriedade, a gente tem que também conseguir gerir os nossos modelos mentais, as nossas crenças que muitas vezes sabotam esses 100 quilômetros e às vezes o 100 vira 50, vira 1000 quilômetros, porque eu repito padrões de comportamento, né? Então, trabalhar a nossa mente Gabriela, né? Eu sou sempre assim, você sempre assim, tudo é sempre igual, Gabriela, não é assim em música? Então, trabalhar um pouquinho na identificação dessas crenças limitantes, desses sabotadores, dessa mente Gabriela, né? Muitas vezes da nossa mente que joga o nosso comportamento para um comportamento de vítima, né? E a nossa mente julgadora que sempre conclui antes de abrir para as perguntas e para as possibilidades. Então, o mindset da mastite, ele vai muito além do que simplesmente conhecer o processo inflamatório, infeccioso, como cada bactéria age, como que a vaca responde. O mindset da mastite para nós, e que é o grande objetivo desse workshop, é trazer esse contexto mais amplo, né? Mas que, na verdade, sem ele a gente não sai do lugar. Por isso que esse é o título, né, desse primeiro slide. A mastite começa bem antes da glândula mamária, tá bom? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar com vocês. E a primeira pergunta, já que a gente está falando do mindset da mastite, vamos pensar que é a vaca que está aqui fazendo uma entrevista com a gente, né? Então, se a vaca perguntasse para você hoje, você acredita em milagres? O que você responderia para ela, né? Não, eu não acredito em milagres, eu acredito que eu só consigo as coisas se eu trabalhar duro, muito duro, muito duro. Ou, pode ser que eu deva trabalhar, fazer minhas capacitações, entregar sempre o meu melhor, mas que eu também preciso acreditar em algum momento em milagres. E vamos dar um exemplo aqui de milagre, bem legal. Siga aí na tela, ó. Quando você olha para um ovo, você consegue imaginar que desse ovo vai nascer uma vida? Que dentro ali daquele ovo, né, entre a gema e a clara, tem todos os nutrientes, as informações, os genes, a epigenética, a genética, tem tudo ali para gerar vida. E como que nós podemos olhar para um ovo a partir de amanhã e não enxergar ali um milagre, né? Então vamos usar essa analogia do ovo e entender que a analogia para a vaca é a mesma, né? A glândula mamária, ela é um ovo, dali sai vida, leite é vivo, né? Leite é vivo, né? Quem trabalha com queijo entende bem isso que eu estou dizendo. O leite é um ser vivo e ele é produzido dentro de um reservatório, se a gente puder chamar assim, especialíssimo, né? A gente que conhece um pouquinho de fisiologia da glândula mamária sabe quanto ali tem de química, de física, de bioquímica, de biologia, de matemática para a produção de 1 ml de leite, né? Então, se isso não é um milagre para vocês, comece a repensar o que seria milagre, né? Então, da mesma forma que do ovo sai um pintinho, da glândula mamária de um mamífero, seja ele uma vaca, uma mulher, uma cachorra, de qualquer mamífero, ali também sai algo muito precioso e vivo para nós. E aí entra a nossa parte, né? Qual que é a nossa missão aqui, falando da biologia da mastite? Qual que é a nossa missão aqui, falando do mindset da glândula mamária? Seja para uma vaca que produz 4 litros, para uma vaca que produz 50, não importa, o processo é sempre o mesmo, né? É a preservação daquela vida, daquele órgão, né? Para quê? Para a vaca conseguir fazer o milagre acontecer, né? Se a gente não interfere negativamente, a vaca sozinha ela faz o milagre acontecer, né? E onde a gente atrapalha? Quando a gente bagunça a vida do animal,
né? Quando a gente não se capacita para entender o que é bom para ele, quando a gente não se capacita para entender o que a vaca está dizendo para nós, se ela está em desconforto, se ela está em estresse térmico, se ela está doente. Então, isso faz parte do desenvolver o mindset da mastite e entender que ela começa bem antes da glândula mamária, né? Então, a gente precisa se preocupar com todas essas etapas e durante a nossa conversa nesses dias, a gente vai trazer isso como uma discussão para todo mundo, porque é a nossa forma de ver, né? E não, quando a gente amplia um pouco mais esse conhecimento, né, e traz o externo para dentro da célula, aí a coisa vai ficando mais bonita ainda, né? Então, olha aí no slide ao lado, por exemplo, doença de bases imunossupressoras. O que isso tem a ver com a mastite? Tem tudo a ver, gente, porque doenças de base imunossupressoras, elas sabotam e inibem a resposta imune. E como a gente sabe que a mastite é um processo inflamatório, que acontece em decorrência da presença de um agente agressor externo, né, que a vaca não teve contato, que não é natural da glândula mamária, então ela precisa que se ative a resposta imune para ela poder combater esse invasor, né, essa bactéria, na grande maioria das vezes, que está ali para impedir o milagre de ser feito, né? E só que se ela tem doenças que inibem o seu sistema imune, ela perde essa briga e a bactéria acaba levando a melhor e aí se instala um quadro de mastite. Muitas vezes isso evolui para cronicidade ou evolui até para o óbito do animal, né? Então você acaba tendo descartes precoces, gastos com medicamentos e às vezes você perde o teto ou perde o teu animal, né? Então não ter doenças de base imunossupressoras é extremamente importante, mas você tem que saber quais são as doenças e como você previne, né? Hipocalcemia. Isso é um desafio muito grande, né? Seja a hipocalcemia clínica, subclínica, isso é um desafio muito grande nas propriedades leiteiras, envolvidas no processo da produção de leite, na nutrição. Só que a hipocalcemia, ela não para por aí. Por quê? As células de defesa, elas precisam de cálcio para ativar todos os seus funcionamentos. São funcionamentos, assim, bem legais, mas não é o intuito da gente trazer na aula de hoje. Só guarde esse conceito, a vaca em hipocalcemia tem menos cálcio sérico circulante e que se ela tem menos cálcio circulante, tem menos cálcio disponível para a célula de defesa, conseguir ativar o sistema imune, manter o sistema imune, produzir células de defesa maduras e aí tudo isso complica o processo de resolução da mastite. Olha lá também, virulência da cepa bacteriana envolvida. Existem bactérias que têm N fatores de virulência, de patogenicidade, por isso é importante conhecer que tipo de bactéria está ali desafiando a glândula mamária das suas vacas, para saber como combater, saber onde elas moram e como que elas agem dentro da glândula mamária, dentro do sistema mamário. Você conhecendo todos esses processos, você tem mais chance, né, de conseguir ser mais efetivo e ajudar melhor os seus animais a fazer o milagre acontecer, tá? Ambiência animal, a gente tem cortisol. Quando a vaca passa por estresse, ela passa por uma descarga de cortisol constante. Então, não é aquele estresse pontual, é o estresse constante que aquele animal passa em detrimento de vários fatores dentro da propriedade, né? E isso vai gerando cada vez mais aumento de hormônios. Não é só o cortisol, nós temos uma gama de hormônios aí que trabalham no estresse. Então, quando a gente olha para isso e entende que bioquimicamente, hormonalmente, quimicamente, celularmente, a vaca não está vivendo de forma adequada, isso tudo vai ajudar o quadro de mastite às vezes se potencializar ou não ter uma resolução por autocura, como por exemplo, né? Calor, né? Hipertermia ambiental. Hipertermia ambiental, ela gera, de forma bem resumida aqui, tá, gente? Ela gera hipóxia, né? Então vamos pensar, o que acontece com a gente quando a gente passa calor, né? O que acontece? A gente transpira. Então, quando a gente transpira, a gente está tendo o quê? Vasodilatação, né? Os capilares da nossa superfície, da nossa pele, eles se dilatam para poder fazer a troca de calor. E a partir do momento que esses vasos se dilatam, o que acontece com os vasos internos? Principalmente, já bem estudado hoje, com a irrigação do intestino. Acontece uma hipóxia, né? E quando acontece essa hipóxia, você começa a ter morte celular. E tendo morte celular, aumenta a perfusão
de tudo que está dentro do intestino para o espaço porta, né, que cai diretamente no fígado. Então, migra do intestino não só bactérias, mas principalmente toxinas, via sistema porta, né, que são artérias e veias bastante calibrosas, que irrigam principalmente o fígado, e aí você começa a ter doenças do fígado. E uma vez que você tem doenças do fígado, o que acontece? Para que o fígado serve, né? O fígado serve para depurar, para quebrar, para metabolizar tudo que está no corpo circulando, seja coisas boas ou ruins. Então, por exemplo, se aquela sua vaca está fazendo uma mastite por coliformes, por Escherichia coli, que são grandes produtores de toxinas, elas precisam de um fígado ativo, funcionante, que consiga depurar aquilo o mais rápido possível para que ela restabeleça a sua homeostase, o seu equilíbrio. Se o seu fígado está doente porque a vaca passou calor, teve hipóxia intestinal, extravasou toxina e inflamou o fígado, ele vai demorar muito mais tempo para conseguir limpar aquelas toxinas circulantes. E isso mantém o seu animal num quadro de toxemia. E muitas vezes a vaca, que a gente conhece como a vaca de mastite grau 3, ela vem a óbito não pela presença de bactéria, mas pela presença da toxina que não foi eliminada corretamente e nem de forma rápida, porque ela passou calor e inflamou o fígado e aí complicou tudo para ela, tá? E a cetose autonefa segue o mesmo raciocínio. A vaca em cetose autonefa também tem o fígado inflamado, então é o mesmo raciocínio da hipertermia ambiental, tá? E a partir daí a gente tem insuficiência pancreática, síndrome da resposta inflamatória aguda, coagulação intravascular disseminada, disfunção de múltiplos órgãos e o animal pode chegar ao óbito, tá? Então, mastite, gente, no nosso raciocínio, ela não é só um processo infeccioso. Primeiro, ela começa bem antes da glândula mamária. Segundo, ela passa por um processo infeccioso, que é o contato com as bactérias, mas ela também passa pelo processo inflamatório. E o processo inflamatório, muitas vezes, é o vilão da história, tá bom? Então, vamos expandir um pouquinho o nosso racional sobre o que seria, né, conversar hoje sobre mastite, para entender o que está na nossa mão para ajudar a vaca, né, a fazer o milagre acontecer. E nesse slide aí, são duas coisas muito simples. Muito, gente. E me espanta quando a gente não valoriza isso, quando a gente não coloca isso como carro-chefe do nosso trabalho, nós que mexemos com qualidade do leite, né? Primeiro, manter barreiras físicas, né? Que é prevenção, cuidar da ponta do teto, das mucosas, é por ali que entra o inimigo, né? Segundo, imunidade inata, é dar condições para a vaca ter o seu sistema imune funcional de forma rápida, curta e regulada, tá? Porque é assim que a inflamação tem que ser, rápida, curta e regulada. E aí vai um outro gatilho para vocês, importante, anotem aí, né? Esses mecanismos locais, tanto de preservação de mucosa de ponta de teto, de canal de teto, preservação de células residentes, hoje ele está muito estudado e nós vamos conversar um pouquinho mais disso nas próximas aulas. Mas nós temos já muita informação, né? Então não é mais aquela coisa básica da cartilha da escola, lá da faculdade, que fala que a bactéria entrou, inflamou, fez o pus, deu a mastite. Não, gente, hoje a gente já sabe o caminho das pedras. Hoje a gente já sabe que existem receptores entre as próprias bactérias e as células residentes. A gente já sabe que essa conexão, olha aí no slide, ela precisa acontecer. Nós sabemos os nomes desses receptores. Ai, cara, mas pra que eu preciso saber tudo isso? Eu vou trabalhar lá na fazenda com a vaca? Você precisa conhecer o caminho das pedras. Lembra que o nosso primeiro slide falou de trabalhar aqui, ó, o mindset? Vamos pegar essa nossa mente de Gabriela, que eu sou sempre assim, você sempre assim, sempre igual, e vamos tirar isso do nosso dia. Vamos querer saber mais, vamos querer entender tudo o que acontece dentro do corpo do animal para poder justificar para o produtor que eu estou atendendo, por que eu estou dando aquela recomendação? Vamos sair do raso, gente. Vamos subir, ó, a montanha. A gente tem a vista da montanha que a gente escalar. Então, se você quer ser um técnico realmente diferenciado em qualidade do leite, vamos subir essa montanha sem preguiça, né? Aquela procrastinação de saber imunologia, de saber fisiologia da glândula mamária lá da faculdade, acabou isso, não tem mais espaço, né? Então, eu acredito que se você tá aqui, é porque você tá querendo ser um técnico
diferente do que você é hoje, né? E um técnico diferente do que você é hoje é uma coisa passível de acontecer se você pegar o caminho. Agora, se você ficar aí sentado achando que você já sabe tudo, ou achando que o que você sabe basta, aí realmente você vai andar os 1000 quilômetros por dia, quando você podia andar 100, tá bom? Então, são pequenos detalhes, né, que eu tô querendo chamar a atenção. Logicamente, a gente não consegue trazer todas essas informações aprofundadas numa única aula, mas nós vamos conversando mais sobre isso nesses outros dias, tá? Então, entender um pouquinho sobre receptores, ele é importante, e eu vou dar um exemplo aqui prático. Por que a mastite por E. coli, ela é muito mais forte, muito mais aguda, mas ela responde rápido, e às vezes a própria vaca tem condição de se autocurar. E ela é diferente da mastite por Staphylococcus aureus, que é silenciosa, é quietinha, vai minando a sua lucratividade, vai minando todo o seu trabalho de forma crônica e silenciosa. Porque eles têm padrões de comportamentos diferentes dentro da glândula mamária. Quer saber aqui um exemplo de receptor? Olha aí no slide, ó. O reconhecimento da Escherichia coli, ela acontece com receptores TRL4, tá? Que produz uma série de citocinas que são químicas, vamos dizer assim, entre aspas, inflamatórias, né? E essas citocinas são específicas para produzir uma resposta imune X, que vai fazer a resolução do processo de forma curta, rápida e regulada. O Staphylococcus aureus, olha aí no slide, ó, ele é muito relacionado com receptores do tipo TRL2, Toll-like Receptor 2. E isso induz o quê? Aumentos transitórios de algumas citocinas. Então, você tem inflamação de forma transitória, às vezes mais branda, sabotada, né? Por isso que ele consegue se perpetuar na glândula mamária, e hoje a gente fala que o Staphylococcus aureus não tem cura. Não é porque ele é resistente aos antibióticos, nunca foi. Simplesmente a forma como o sistema imune reconhece ele, como que ele se camufla, se esconde, e quais são todos os mecanismos imunes ativados dentro da glândula mamária, tá? E aí a gente conclui, E. coli induz resposta inflamatória mais forte que o S. aureus, que o Staphylococcus aureus, com o aparecimento de sinais clínicos mais graves, por conta dessa ação entre receptores da bactéria, das células da vaca e também as citocinas e o processo inflamatório que se estimula, tá? Então, desde a migração de neutrófilos, que eles não vivem dentro da glândula mamária, até eles saírem da corrente sanguínea e chegarem dentro da glândula mamária, fazerem a fagocitose ou não da bactéria que está ali dentro, isso daí é vida, isso aí faz parte daquela química, bioquímica, matemática, biologia que está acontecendo dentro do sistema mamário, né? E hoje já se conhece tipos de neutrófilos especializadíssimos, é a coisa mais linda, e eu queria terminar aqui esse pedaço da nossa aula falando com vocês sobre os neutrófilos, né? Então, existe hoje vários estudos sobre essas células, né? Vários estudos sobre como as bactérias se protegem do ataque dessas células e de outras células, que são os biofilmes, né? Que mantêm a inflamação. Nós vamos conversar também um pouquinho disso na aula, na próxima aula. E existe um processo que o neutrófilo faz, que é chamado netose, que é a coisa mais linda, gente, né? E eu queria terminar aqui os slides com essas fotos para falar para vocês assim, que o neutrófilo dá a vida para que a vaca consiga continuar viva aí fazendo aquilo que ela veio fazer aqui, né? Então, muitas vezes o neutrófilo, ele se rompe, né? E ele morre, e quando ele se rompe e morre, ele libera esse material que é grudento, tá? Tudo isso tem nomes já estudados. E para que ele faz isso? Ele tá vendo que sozinho, às vezes, ele não tá dando conta daquele monte de bactéria. E aí ele tem que esperar chegar os reforços, chegar mais células de defesa. Enquanto eles não chegam, o que ele faz? Ele se explode, né? Se rompe, faz o que a gente chama de netose, gruda com esse material, com essa cromatina que ele lança, ele gruda as bactérias ao redor dele, e aí elas ficam ali nessa armadilha presas, e dá tempo de chegar às outras células e continuar ajudando a resolução do processo, tá? E isso tudo, gente, para mostrar e ser um incentivo que a gente precisa querer aprender cada vez mais, né?
Não se sabe só muito mais coisas sobre as bactérias, muito mais coisas sobre as células de defesa e o sistema imune, mas também a metagenômica que está aí, ela traz para nós respostas que às vezes anos atrás a gente não tinha, né? Ela traz essas respostas que às vezes eu penso que é uma coisa, porque eu aprendi assim alguns anos atrás, mas na verdade é outra. Então olha aí na tela de vocês, essa vaca é uma vaca de mastite grau 3, né? Ela tem todos os sintomas da mastite grau 3. Ela deitou, ela fez sintoma sistêmico, ela teve mastite clínica no quarto afetado, ela teve CMT positivo, ela teve cultura positiva. Se você olhar esse quadro, você vai apostar que tipo de bactéria que está causando isso nessa vaca. Dou um segundo para vocês pensarem, porque eu sei que vocês já sabem a resposta. Vocês vão falar que essa é uma vaca que deitou com grau 3, provavelmente por coliforme. Ela deitou por um Streptococcus uberis, tá? Então, isso que eu queria deixar aqui como raciocínio para nós, esse exercício de que às vezes a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe. Então, vamos usar de todas as ferramentas que nós temos hoje para ajudar a vaca, né? E as ferramentas começam aqui e passa por aqui o entender que eu preciso conversar com a vaca, que eu preciso verificar as coisas, que eu preciso fazer diagnóstico, né? Para tomar a decisão mais assertiva que eu puder e ajudar aquele animal. Vamos esquecer esse negócio que eu tenho bola de cristal, só a minha intuição fala isso, fala aquilo. Lógico que a intuição é muito importante, sempre, né? A intuição da gente sempre é muito, muito importante, a gente não deve desprezá-la. Mas a gente pode potencializar a nossa intuição quando a gente trabalha com outras coisas que nos deem embasamento técnico científico para explicar por que eu estou tomando aquela decisão, né? Então, por que a mastite, mesmo a gente sabendo tudo isso e muito mais hoje em dia, por que ela ainda continua sendo um problema para nós, no mundo inteiro? E aí eu vou deixar essa reflexão e vou passar a bola para o Luiz, porque se faz urgente entender de gente. E aí, qual que é o leite padrão ouro? Qual que é aquele leite que dá gosto de tomar? Aquele leite que dá gosto de você trabalhar naquela fazenda e saber que aquele leite é padrão ouro. Tem 3 características principais. Primeiro, contagem de células somáticas abaixo de 200 mil células por ml. Poucas fazendas conseguem esse valor. Esse sim é o leite padrão ouro. O que mais? Contagem bacteriana abaixo de 10 mil unidades formadoras de colônia por ml. E ausência de antibiótico. Esse leite que vai para consumo humano não pode ter presença de antibiótico. Por que é tão difícil as propriedades conseguirem ter esse leite padrão ouro? Por que é tão difícil você ver essa transformação? Você chega numa fazenda e aí você escuta aquela mesma resposta quando você faz essa pergunta. Ah, mas sempre foi assim. Ah, mas tá bom. Não tá tão ruim assim. Tá dando para levar. Qual que é o problema que eu vejo? O problema que eu vejo é que a competitividade do mercado está cada vez maior. E esse tá bom assim, sempre foi assim, ele não vai permanecer no mercado. Esse técnico que se contenta com entregar o básico, entregar só o combinado, ele não vai permanecer no mercado. Quem vai permanecer? Quem se adapta melhor às mudanças, quem busca a excelência, tanto fazenda quanto técnicos. E você está aí hoje, está assistindo a gente está conversando, você está buscando isso. Você está buscando não ser mais do mesmo. Você está buscando a ser aquele que é mais, aquele que de proatividade é mais, aquele que faz a diferença, que faz acontecer e é diferenciado e vai ser muito bem remunerado por isso, porque você faz a diferença, não é mais do mesmo. E aqui no Brasil ainda a gente está lutando para ter essa CCS abaixo dos 200 mil. Se a gente for lá nos Estados Unidos, a luta deles já não é por 200, é por 150 mil. E a CPP deles é abaixo de 5 mil, né? a CBT. Então você veja como eles estão ali na frente, tá? E eles estão conseguindo. Por que a gente não consegue? A gente tem que quebrar esse paradigma. Não é possível. É possível sim. É possível e a gente está aqui para mostrar que é possível. Existem inúmeras fazendas
que estão mudando o mindset, tanto fazenda quanto técnico, e estão atingindo os resultados melhores ainda que as propriedades americanas. É possível. E essa é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, né? Será que esse leite que eu estou fazendo parte, né? Eu trabalho na fazenda, eu estou fazendo estágio, eu quero trabalhar com qualidade, eu trabalho no laticínio, eu trabalho numa empresa farmacêutica, eu estou contribuindo para ter esse leite padrão ouro? Se eu pudesse escolher de levar esse leite, eu levaria esse leite para a pessoa que eu mais amo tomar? Eu faço sempre essa pergunta. O leite que eu estou levando aqui da fazenda, eu estou levando para as pessoas que eu mais amo, né? Minha esposa e meu filho. Né? Meu filho está tomando esse leite. E é um leite que eu garanto que é um leite que ele está tomando, que é um leite de qualidade absoluta. No meu caso é. Mas eu sei que tem muitas fazendas que o pessoal prefere nem levar o leite. Porque sabe que a CPP, lá a contagem bacteriana, está 400 mil. A CCS não é mais de 1.000, é milionária, né? Então a CCS é de 1, 2 milhões. Essa fazenda não vai permanecer. E existem muitas dessas fazendas aí que tá. Então a gente pode ser essa pessoa que vai transformar, que vai ajudar, que vai fazer uma boa gestão, que vai mudar o mindset da fazenda. A gente pode ser essa pessoa que vai junto com a fazenda fazer a transformação. Para daí sim levar esse leite para casa, levar esse leite de qualidade, para você fazer aquele bigodinho de leite e falar, opa, esse aqui eu tenho certeza que é um leite padrão ouro. E aí assim, o que eu vejo uma baita de uma oportunidade hoje no mercado, porque existem muito poucos técnicos que trabalham com qualidade, existem mais técnicos generalistas que entendem parcialmente, mas se você aprofundar, essa pessoa ela para por ali. Então assim, tem uma oportunidade gigante, só que não tem uma pessoa especialista para fazer isso. E não só que entenda da mastite, mas que ela tenha aquele autoconhecimento, que ela tenha aquele mindset para trabalhar com pessoas, porque no final das contas a gente precisa das pessoas sempre. A gente precisou de pessoas para nascer, a gente precisa de pessoas para se desenvolver, a gente precisou de pessoas ali para aprender a falar, para se alimentar, que foram os nossos pais, né? Nossos avós, os nossos tios. A gente precisa de pessoas para se relacionar, né? A gente precisa de pessoas para cuidar da gente. Quando a gente está doente, a gente não vai ao médico. Então a gente vai precisar de pessoas a vida inteira. Se você está na veterinária, está se formando e pensa que você não vai lidar com pessoas, você está enganado, porque você vai gastar a maior parte do teu tempo trabalhando com pessoas. E se você der o start agora, você vai ser na frente de milhões de profissionais que não gostam, que não querem aprender, que não querem se desenvolver, não querem melhor comunicação. Eles não querem. E quem quer vai ter uma oportunidade grande. Tem muito espaço para trabalhar com a sua área técnica e com pessoas. Você vai precisar disso. E aí muita gente fala, eu quero trabalhar com reprodução. Deixa eu te falar. A CCS impacta diretamente na taxa de concepção. A CCS impacta diretamente na taxa de perdas. Ou seja, se a vaca tem CCS alto, você quer trabalhar com reprodução, ou você acha a reprodução importante e ela é extremamente importante dentro de uma fazenda, se você conseguir baixar a CCS da fazenda, você melhora os índices reprodutivos. Eu quero trabalhar com clínica. Excelente, a gente precisa saber a clínica, precisa entender a dinâmica da doença, saber tratar, mas a gente precisa atuar na prevenção. Foi o tempo que o médico veterinário ia, medicava, virava as costas e ia embora. O produtor não aceita mais isso. O produtor quer saber qual que está a taxa de incidência de mastite, taxa de deslocamento da abomaso, taxa de doença respiratória. Está dentro de um benchmark das melhores fazendas? Você sabe isso? Então a gente tem que estudar. E ele quer mais, ele quer, o que eu faço para prevenir? Ô Luiz, quais são as ferramentas que eu tenho que implementar aqui para prevenir? Luiz, mas essa ferramenta aqui, o valor dela é meio alto, né? Aí cabe ao Luiz, cabe a você apresentar o retorno sobre o investimento. Então você vai ter que aprender a fazer conta também. Trabalhar com pessoas e fazer conta, porque você precisa trabalhar com prevenção. Mas eu quero trabalhar com criação de bezerros. E bezerro não toma leite? Você acha que esse leite de CCS alta não impacta no desenvolvimento dos bezerros?
Você acha que leite indo com antibiótico, porque a fazenda trata 100% das vacas com mastite, que não precisaria tratar se ela fizesse cultura microbiológica, não impacta no desenvolvimento dos bezerros? Não faz um estrago na flora intestinal desses bezerros? Que, consequentemente, não vão ter um bom crescimento e daqui 2 anos, em teoria, deveriam virar vacas e vão virar umas vacas que não vão desempenhar todo o seu potencial produtivo? Por quê? Porque você estava fornecendo um leite de má qualidade. Você poderia ter evitado isso se você tivesse controlado a mastite nessa fazenda. Eu quero gestão e treinamentos, ótimo. Você vai precisar muito disso para tudo que você for trabalhar. Eu quero nutrição. Nutrição é o carro-chefe, né? Hoje metade do custo de uma fazenda é parte nutricional. Então, assim, quem trabalha com nutrição tem que estar muito alinhado com entender o leite que está sendo produzido. Gordura, proteína, ureia, como está a CCS, porque vai interligar com reprodução também. Então, assim, a gente tem que parar de ter aquela visão de uma coisa e começar a ter essa visão holística. Eu quero trabalhar com vendas, né? Ou você já trabalha, de repente você trabalha no laboratório. E o que eu vejo? Quais são os profissionais que estão se destacando? Aqueles que entendem aquele que a mais. Que além de ter uma boa comunicação, que além de poder ajudar na fazenda, ele tem aquele conhecimento técnico. Que ele não vai só passear, ele está indo lá para ajudar a fazenda a chegar no objetivo dela. Então, assim, esses técnicos que têm aquele que a mais, o conhecimento, eles fazem a diferença. E aí, assim, você vai chegar numa fazenda muitas vezes e você vai falar para fazer uma estratégia, colocar um pré-dip, um pós-dip, e vai escutar aquela velha resposta, né? Mas é muito caro. E, assim, não é caro. Não é caro por quê? Porque vale a pena, eu vou mostrar para vocês. Olha quais são os custos da mastite. O que a gente vê? Custo direto, né? O que é custo direto? Está associado mais mastite clínica, está vendo esse animal com mastite, gasto com medicamento, com anti-inflamatório, serviço veterinário, mão de obra da fazenda para cuidar dessa vaca que está doente, leite descartado, afinal, se você tratou por 3 dias e tem 4 dias de carência, 7 dias descartando leite. Se for 30 litros por dia, já são 210 litros, né? A R$3, a gente está falando de R$600 só de leite descartado por vaca, por ter essa mastite e ser tratada. Óbito, e aqui eu reforço, muitas fazendas são acostumadas a perder vaca por mastite, não é normal, tá? Eu trabalho numa fazenda que tem 1000 vacas em lactação. A gente não perdeu nenhuma vaca por mastite esse ano. Quando me refiro a perder vaca por mastite, é uma vaca que tem uma mastite grau 3, né, que é uma mastite toxêmica, e que leva a vaca a óbito. Geralmente causada por patógenos como E. coli e Klebsiella. Não é normal. Aí você vai fazenda com 30 vacas perdendo vaca com mastite achando normal. Não é normal. A gente tem que mudar esse pensamento. Então, assim, isso que está vendo. E o que não está vendo? Os custos indiretos, né? Está mais associado à mastite subclínica. Tá subclínica, tá tranquilo. Não tá, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por quê? Porque perde potencial produtivo, perde bonificação, no caso dos laticínios que pagam bonificação. Aí você pode pensar, mas aqui eles não pagam, mas vão pagar. Vão pagar por quê? Porque o produtor ele vai ter que se enquadrar ao cliente. Quem é o cliente final? O consumidor. O consumidor dita as regras no mercado. Se o consumidor falar, eu quero tomar um leite de fazendas, né, que produzam o leite de qualidade máxima, né? Então, assim, abaixo de 200 mil células por ml, CPP abaixo de 10 mil. A indústria inteira vai ter que se adequar a isso. E o produtor, ele está querendo saber mais. O consumidor, ele está exigindo isso. Então, os produtores que estão antenados, eles já estão querendo aquele que é mais. O que não tem é o técnico para ajudar. Muitas vezes você vê um técnico para 50 fazendas, isso aí é impossível. É impossível você conseguir fazer rodar um sistema eficiente assim. Então, assim, o consumidor ele vai, logo ele vai pedir isso. E muitos laticínios já estão pedindo. Inclusive aqui, a gente recebe uma bonificação de 5% no valor do leite.
Isso representa muito dinheiro. É um dinheiro a mais que entra para o produtor. Bom, quando a vaca tem mastite, aumenta a chance de ela ter outras doenças também. Afinal, ela fica doente, ela fica debilitada. E redução da fertilidade. Então, o custo direto é mais fácil a gente calcular, né? Representa de 20% a 30% do custo total de uma fazenda. Custo médio, no caso de mastite, é R$600. Esse valor aqui, se a gente atualizar e pegar nível Brasil, ele está gerando em torno de R$1.000 por vaca. Cada caso de mastite clínica. Entre descarte de leite, entre mão de obra, entre antibiótico, tá? Então só isso daí já está custando mais ou menos R$1.000. E aí se você pensar no fator de risco, que toda vez que você usa antibiótico, aumenta o risco de dar antibiótico no tanque. Então tem mais esse fator que muitas vezes a gente não mensura. Das perdas, 64% é por perda de leite, custo com tratamento 28% e risco de mortalidade 8%. Ou seja, a cada 100 vacas, 8 pode ser que você perca. Se a gente pega uma fazenda que tem uma taxa de mastite clínica de 9%, que seria uma taxa alta, então tem 100 vacas em lactação, 9%, 9 vacas por mês vão ter mastite. Se essa fazenda não faz cultura e ela trata todo mundo, então vamos lá. Ela está tendo esse prejuízo de R$650 por mês. Vezes 9, 5.850, quase R$6.000, né? Se a gente for atualizar com o custo Brasil, aí tá bem mais que esse valor de 6 mil. A gente está falando uns 8, 9 mil reais. Aí vamos supor que você chega, você já é um especialista, você faz um trabalho consciente, um trabalho diretivo na fazenda, trabalhando com as pessoas, trabalhando com o mindset, com o produtor, com todo mundo. Faz alguns ajustes, máquina que estava desregulada, tinha que fazer manutenção, institui um pré, um pós, uma rotina de ordenha eficiente, melhor ambiência, você consegue diminuir a incidência de mastite clínica, que é só mastite clínica, de 9% para 5%, que seria o número que a gente vai buscar. 5% está dentro do aceitável. Quantos reais essa fazenda deixou de gastar com tratamento, com descarte de leite, com mão de obra? Só de você diminuir em 4% a incidência de mastite clínica. Então você vai diminuir, você vai ter 5 casos de mastite por mês. Você tinha 9, agora tem 5. Isso dá 3.250. Então você vai dar para 5.850, você vai ter uma redução de R$2.600. Só de diminuir. Uma fazenda com 100 vacas, só de diminuir mastite clínica. Isso aqui é só a pontinha do iceberg que você vai estar dando de lucro para a fazenda. Pô, Luiz, mas R$2.600? Se eu cobrar uma diária, então, ali de 1.500, 2.000, ainda estou dando lucro para a fazenda? Com certeza. Isso aqui é só um pedacinho de tanto lucro que você vai fornecer para a fazenda quando você melhorar a qualidade. Vai anotando aí. Vezes 12 meses, dá 31.200. Aí chega o produtor e fala que ele vai embolsar mais R$30.000 por ano. Em 10 anos, isso aqui é 300 mil. A gente vai falar do que vai melhorar ainda, tá? Então, segura aí. Mas anota isso daí que é importante. Reprodução é um dos maiores problemas que as fazendas têm. Reprodução, mastite, andam ligadíssimas. Muitas fazendas não se atentam. Usam os melhores protocolos, fazem de tudo e não conseguem empregar tão bem as vacas quanto outras fazendas. Muitas vezes, qual que é a diferença? Uma tem CCS alta, outra tem CCS baixa. Então, vaca está com mastite, aumenta o período do primeiro serviço, reduz a taxa de concepção, aumenta o número de perdas, aumenta o número de doses, de protocolos para você poder empregar essa vaca. Consequentemente, aumenta os dias em leite. A gente sabe que quanto mais tempo mais tempo a vaca permanece em leite, menos leite ela dá. Então, quanto mais tempo ela permanece produzindo, menos leite ela vai dar. E o que acontece? Você tem um rebanho que está com um DEL lá de 300 dias, está produzindo pouco, está comendo muito, a margem da fazenda que é assim, ela fica assim. Pode ter certeza que se ela ficar assim, você não permanece na fazenda. Ela vai buscar alguém que vai fazer a roda voltar a girar. Esse é um trabalho do professor Zé Eduardo Portela Santos, onde ele comparou a taxa de concepção ao primeiro serviço de vacas saudáveis e vacas que tinham algum problema.
Vaca saudável, primeiro serviço pós-parto, 51,4%. Vacas que tinham um problema já cai para 43%, mais que um problema, 34%. Ele elencou quais eram esses problemas. Olha a mastite aqui, ó. Cai de 51% para 39%. Ou seja, está impactando diretamente. Qual vaca você quer inseminar? A vaca saudável ou a vaca com mastite? Eu prefiro inseminar vacas saudáveis, porque eu sei que os números vão ser bem melhores. E aí, por patógeno, sabe que um grupo de gram positivo impacta mais que gram negativo? Então aqui é um outro trabalho, vou compartilhar com vocês depois. Grupo controle, a taxa de concepção foi 32%. Grupo gram positivo, taxa de Grupo gram positivo, taxa de concepção 23,8%. Olha como já caiu. Ele está falando de quase 9 pontos percentuais. E quando tinha uma mastite por gram negativo, por E. coli, por Klebsiella, cai pela metade, 15,4% a taxa de concepção. E também aumenta as perdas. Olha as vacas que não tinham mastite, 12,8% de perdas. Vacas que tinham mastite por gram positivo, 17%, já aumentou em 5%. E por gram negativo, 30%. Meu amigo, se está tendo surto por gram negativo, a reprodução já foi faz tempo. E aí o que eu fiz? Bom, deixa eu levantar esse número na fazenda. Então, vamos ver como que é na fazenda. Eu levantei nos últimos anos. E como a CCS da fazenda nos últimos anos está muito baixa, né, porque vem sendo feito um trabalho muito efetivo, graças a uma equipe que está engajada em baixar a CCS, para ter um N legal de comparação, eu tive que deixar um grupo menor que 150 mil e um grupo maior que 150 mil, não 200 mil, senão não ia sobrar muita vaca. Olha a taxa de concepção das vacas com CCS acima de 150 mil, pegando o padrão americano, né, 150 mil. 29,8, 33,2, 32,7, aqui todo mundo em ATF. Olha as vacas CCS baixa, 39, então a gente está falando de 10 pontos a mais. 40% em 2021, 7 pontos a mais. 39,5 em 2022, ou seja, em todos os cenários, todos os anos, vacas com CCS baixa emprenharam melhor. Na média teve um incremento de 7% na taxa de concepção. 7% é muito. Se a gente fizer um cálculo rápido, pensando em taxa de serviço de 70% para as duas bases, CCS baixa e CCS alta, tá? Uma taxa de concepção de CCS alta de 33%, tá? Isso aqui é dado real, pessoal. Vezes 70 divididos por 100, a taxa de prenhez dessa fazenda do grupo de CCS alta foi 23%. É bom, já foi um dia, não é mais. Hoje a gente busca taxa de prenhez acima de 24%. As melhores fazendas conseguem taxa de prenhez de 27%, 28%, próximo de 30%. Fazenda que roda bem. E o grupo CCS baixa, então a mesma taxa de serviço, 70%, que é uma taxa excelente, só que aqui emprenha mais, lembra? 7 pontos percentuais a mais, então aqui já é para 40% a taxa de concepção. 40 vezes 70 divididos por 100, taxa de prenhez 28%, tá vendo? A mesma fazenda, as mesmas vacas, o mesmo protocolo. O que diferenciou? Um grupo tem CCS baixa, um grupo tem CCS alta. Um grupo emprenha bem, um grupo emprenha mal. Se eu pensar numa fazenda com CCS baixa, é a fazenda que roda. CCS alta é a fazenda que patina, patina e patina. Apresenta isso para o produtor, levanta o número, estratifica. A hora que se bate o olho nisso daqui, você fala, opa, quer dizer que além de eu ganhar lá na mastite clínica, estou ganhando em taxa de concepção também. Aí começa a levantar aquela, opa, sabe que vale a pena ter essa pessoa aqui, porque essa pessoa está me agregando muito, ela está me fazendo ganhar dinheiro, só que a gente tem que levantar número, senão a gente não consegue apresentar. E aí só de ter CCS alto, sabe que impacta sem ter mastite clínica? A gente estava vendo ali, na perda e nas perdas. Como que é nas perdas? Um grupo com
CCS baixa, um grupo com CCS alta. Olhe como o grupo CCS baixa emprenha mais rápido após o PEV. Grupo com CCS alta, ele demora mais. Perda gestacional. Grupo CCS baixa, grupo CCS alta. Um outro trabalho feito pelo professor Chebel. Grupo CCS baixa, grupo CCS alta. Olhe como elas perdem muito mais, chega a perder o dobro, né? Então assim, já é difícil de emprenhar. E quando emprenha, ela vai perder. Por isso que a gente não quer ter essas vacas com CCS alta. A gente tem que controlar, a gente tem que conscientizar as fazendas. E quanto que perde em produção de leite só por ter CCS alta? E aqui está o pulo do gato, porque aqui a gente está falando de muito dinheiro. Esse aqui é um trabalho feito aqui no Brasil, tá? Então, onde avaliou a CCS e a produção de leite, de primíparas e multíparas. E conforme ia aumentando a CCS, eles iam vendo qual seria a perda de produção. Aos 200 mil células, vamos pegar a primípara aqui, a barra azul, elas estão perdendo 470 ml, já tem uma perda, tá vendo? Que de repente não é ruim você pensar depois que chegar nos 200, buscar 150, ainda tem uma margem para você ganhar. Mas beleza, 200 já está ótimo, né? A primípara que tem 500 mil já perde 1 litro por dia, 1 litro por dia durante a lactação. A que tem uma CCS de 800 mil perde 1 litro e 400. A que tem CCS de 1 milhão, a milionária, no sentido ruim nesse caso, está perdendo 1,5 litro de leite por dia. É muito. E as multíparas, Luiz? Uma multípara com CCS de 200 está perdendo 1 litro e 800. Com CCS de 500, está perdendo 3 litros por dia. Se a gente pensar em 305 dias uma lactação, a gente está falando de 900 e poucos litros a menos no tanque. 800 mil, 3 litros e 600. E 1 milhão está perdendo quase 4 litros por dia. É muito dinheiro que se perde. Continha rápida, né? Eu fiz alguns cenários aqui, preço de leite e tudo mais. Então aqui está num preço de 2,20, tá? Que é um preço que a gente já teve lá atrás. E aí depois eu fiz no preço atual para vocês darem uma olhada. Então reparem que dependendo do preço, sempre vai ter perdas. Só que muitas vezes está perdendo muito mais do que você poderia estar perdendo. 50 vacas em lactação. Tem muita fazenda aí desse tamanho no Brasil. 50, 80 vacas. 35 litros de média. É uma média plausível, boa. Então essa vaca está entregando 1.750 litros por dia de leite. Ok. Só que a CCS dessa fazenda é 600 mil. Lembra que a gente quer 200, né? Dessa fazenda é 600 mil. Então, entre primíparas e multíparas, ela está perdendo 1,5 litro por dia de produção de leite. Essa mesma fazenda, só de ter a CCS baixa, poderia sair de 35 e ir para 36,5 e incrementar 1,5 litro a mais por ter CCS baixa. Se você fizer esse trabalho, você pode apresentar isso. Então, 1,5 litro vezes 50 são 75 litros por dia a mais. Vezes 30 dias, 2.250 litros por mês. Vezes 2,20 dá R$5.000 a mais por mês. Tá? 4.950. Vezes 12 meses são R$59.000, tá? Quase R$60.000. Então lembra lá, 2.600 de reduzir a taxa de mastite clínica, melhora a reprodução, e aqui você incrementa mais R$5.000. Os 2.600 lá já são quase R$7.000, R$8.000 a mais na fazenda. E aí o consultor fala, nossa, mas qual o valor eu vou cobrar? Como que eu vou conseguir cobrar? Mensura, olha o quanto você consegue agregar na fazenda. Olha, vamos pensar aqui nesse caso hipotético, só de diminuir a taxa de mastite clínica, os custos e tudo mais, e você diminuir a CCS e aumentar a produtividade, a gente está falando aí de R$8.000 a mais para uma fazenda que tem 50, 80 vacas. Para você fazer uma visita diária por mês, você pode cobrar lá R$2.000. O que é para a fazenda isso? Olha o tanto que você está agregando. Mas primeiro você tem que saber agregar, quais as ferramentas, saber mensurar e saber apresentar. E aí, meu amigo, a fazenda ela vai brigar para ter você lá. Muitas vezes 1, 2 vezes por mês, porque ela sabe que quando tá lá, você tá lá,
você está dando dinheiro para ela. Fazenda Real, case, tá? Dos últimos anos, desde 2018. Mesma diferença. CCS baixa para CCS alta. Qual que é a diferença? Barrinha azul, CCS baixa, a laranja, CCS alta. 41 para 32, 37 para 29, 41 para 32, 40 para 35.7, 43,2 para 37.5. Tá vendo? Em todos os cenários, CCS alta é muito mais leite. Nessa fazenda específica, a diferença foi 5 litros entre o grupo de CCS baixa para o grupo de CCS alta. Aí tem 100 vacas em lactação. Então, 100 vacas em lactação com CCS alta estão produzindo 30 litros, tá? Por dia, por vaca. Vai dar 3.000 litros, né? Por dia de todas essas 100 vacas. Se fosse vacas com CCS baixa, você ia incrementar 5 litros a mais por vaca. Então, teria 3.500 litros por dia. 500 litros de leite a mais por dia só por ter CCS baixa. Mesmo rebanho, mesma dieta, mesmo manejo, mesmo DEL, tudo igual. Mesmo ambiente, mesmas pessoas, mesma ordenha. O que diferenciou? CCS baixa ou CCS alta? Nesse caso, CCS baixa incrementou 500 litros de leite a mais no tanque por dia. Vezes R$3, que é o cenário que a gente viveu no passado e algumas fazendas vivem esse ano, quando tem essa bonificação máxima, as fazendas que estão lá, a gente tem R$1.500 a mais por dia nessa fazenda com 100 vacas. Vezes 30 dias dá R$18.000. Vezes 12 meses no ano, R$216.000. Chega o produtor e fala: o que você vai fazer com R$216.000 a mais? Um barracão para ampliar? Trocar o maquinário? Colocar ventilador para as vacas? Fazer canzil para facilitar o manejo? Trocar ordenha? Então assim, olha quanta coisa para fazer. E olha o quanto você, como um técnico especialista, está agregando essa fazenda. Assim, por isso que eu falo que essa parte de qualidade é uma parte que tem uma oportunidade gigante. Que poucos profissionais estão se atentando para isso. E quem está se atentando já está entrando no mercado. Eu conheço alguns profissionais que já estão no mercado, que já não conseguem pegar mais fazenda. Eles dão consultoria em 10 fazendas. Fica um dia em cada propriedade, e algumas fazendas eles vão 2 vezes por mês. Ele não consegue abranger mais. E as fazendas estão buscando, mas elas não encontram. E muitas vezes elas acabam pegando aquela pessoa que é generalista, que não vai levantar o número, que não vai traçar uma meta, que não vai definir um plano estratégico, que não vai fazer um treinamento com a equipe, que não vai fazer um acompanhamento, um benchmark, um levantamento de onde está o problema, que não vai instituir a cultura na fazenda ali, de fazer cultura microbiológica e tudo mais. Porque ela é mais generalista e está tudo certo para ela. Mas as fazendas estão buscando essa pessoa. E eu espero que você seja essa pessoa. Eu espero do fundo do coração que seja você. Eu quero ver você lá. Igual eu já tive pessoas aqui que passaram pela fazenda, fizeram estágio e hoje estão despontando na qualidade do leite. Você não imagina a satisfação que é poder aprender, poder ensinar e poder fazer parte. Assim como eu gosto de fazer parte da trajetória de cada um de vocês, vocês fazem parte da minha trajetória. Então, se eu estou aqui hoje é por vocês, e o que eu estou tentando compartilhar, e o que eu estou querendo compartilhar, não é só a parte técnica, é muito mais que a parte técnica, é a vivência dentro de uma fazenda. E isso não é em 6 meses, 1 ano, a vivência de momentos bons, momentos difíceis, desafios. Isso é algo que eu venho trazendo de alguns anos, afinal já estou há 14 anos aí na atividade. Eu sei que eu posso compartilhar, eu posso agregar, assim como eu vou aprender muito, porque é isso que fortalece o grupo. E a gente juntos a gente vai fazer a diferença na qualidade de leite do Brasil. Então a gente está dando nosso pontapé inicial e vamos para cima.
Bom, os pontos anteriores, né, e os gráficos que o Luiz apresentou, eles dizem muito sobre o impacto direto da mastite e podemos citar também os impactos nos produtos derivados do leite, tal como perdas de rendimento industrial, mudanças no sabor, no odor, redução de vida útil de prateleira, né? Nós temos vários trabalhos que relatam que a elaboração, por exemplo, de queijos semiduros, né, contendo CCS alta, elevada, pode chegar a uma perda de rendimento em até 4%. A cada 100 mil litros de leite processado, você tem 400 quilos de queijo a menos. Sem falar na qualidade nutricional, né, que essa foi para o ralo. Então, alguns efeitos causados pela CCS alta nos derivados do leite, elas têm que nos preocupar. Porque nem sempre o nosso olhar ele é voltado para a mastite subclínica pensando nos derivados. A gente sempre se preocupa com relação à produtividade, com relação ao tratamento da vaca, mas a gente esquece que todo o processo inflamatório ele influencia diretamente na composição do produto aonde aquele órgão está inflamado. Então, por exemplo, nós temos alteração do pH do leite simplesmente porque a gente tem mastite subclínica, porque a gente tem troca de fluidos entre os capilares da glândula mamária e o leite que está produzido ali dentro, né? Então, a gente tem alteração de pH, nós temos alteração em proteínas e gorduras, porque com a migração de células inflamatórias, que são as CCS, né, na mastite subclínica, a gente já começa a ter prejuízo nesses índices de proteína e de gordura, porque as células possuem enzimas, e quando elas se rompem, elas liberam essas enzimas, e essas enzimas quebram as moléculas de proteína, alteram as moléculas de gordura, né? Isso sem falar em todos os outros aspectos, né, que a própria troca de fluidos influencia, como com menor quantidade ou maior quantidade de sódio e demais minerais do leite. Então, trabalhar com uma matéria-prima que não está, enquanto a sua origem, preservada nutricionalmente, vai gerar problemas aqui para os nossos derivados, né? Então, como a gente falou antes, tem às vezes produtores de queijo que ligam para mim e falam assim: Carla, meu queijo não está virando, ou Carla, meu queijo estufou, ou tô com menor rendimento aqui na produção da minha fábrica de queijos. O que pode estar acontecendo? Outros ainda ligam e falam assim: nossa, mas o meu queijo está saindo com um cheiro horroroso, meu queijo está com buracos disformes, não é o padrão das bactérias que eu estou usando como fermentadores, né? Outros ainda falam: nossa, tá dando uma casca esquisita no meu queijo, o ponto do meu requeijão tá estranho, não tá virando, não tá filando, a minha manteiga tá com gosto de ranço. Tudo isso explicável pela presença de bactérias indesejáveis, seja por alterações de manejo, que às vezes não estão sendo feitos de forma adequada, sejam fatores nutricionais, às vezes, dos seus animais, ou seja, pela própria manipulação do leite entre a vaca e a finalização já com o queijo embalado. Então, gente, trabalhar hoje no mercado de qualidade do leite, se você está aqui, eu acho que esse assunto te interessou, você quer ser um especialista em qualidade do leite. Então, vamos pôr uma vírgula aí, vamos completar essa frase? Eu vou ser especialista em qualidade do leite, mas também eu vou entender de qualidade nutricional de derivados do leite, porque é isso que vai chegar, aqui na nossa mesa da cozinha, que vai alimentar não só a nossa família, mas a família de muitas pessoas. E um outro ponto que nós não podemos deixar de abordar aqui é que as propriedades leiteiras hoje investem muito em nutrição, em reprodução, em genética, visando melhorias no plantel. Você tem uma vontade muito grande por parte dos produtores rurais de aumentar a produção. Mas pensa comigo, se a gente aumenta a produção, o que acontece com o mercado interno se esse excesso de produção não é consumido? Esse excedente acaba fazendo um efeito cascata contrário, sobra leite, consequentemente, se sobra leite, cai o preço. Para a gente não entrar nessa armadilha de urso, nesse efeito rebote, a gente precisa começar a pensar lá na frente em como transformar o nosso mercado nacional em internacional. Mas mercado internacional não compra produto de qualidade duvidosa. Os CZI, Códigos Sanitários Internacionais de cada país, eles vão pedir da gente, vão insistir e vão exigir da gente
para poder serem nossos importadores, qualidade microbiológica, qualidade nutricional. Então olha aqui, gente, um mercado maravilhoso para trabalhar sendo um especialista em qualidade do leite, auxiliando o seu produtor a colocar na mesa de todo brasileiro e, quiçá, de chineses, japoneses, europeus, produtos de qualidade. Então vamos ampliar isso daí? Vamos pôr para frente essa ideia que eu também quero ter o meu queijo premiado lá na França? Então fica aqui com a gente. Luiz, agora é com você. Desde que eu entrei a trabalhar na fazenda, ao longo desses últimos anos, eu aprendi um pouco de todas as áreas que envolvem o setor produtivo. E muito mais do que isso, eu aprendi a enxergar os gargalos que existem dentro de cada área. Dentro da fazenda existem vários gargalos que a gente pode estar observando. Olhando de uma maneira mais macro, eu aprendi que existem vários pontos cegos nessas áreas, por falta de gerenciamento de dados. E aí que entra sempre no que batemos muito. Eu gosto muito dessa frase. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se conhece. E não há sucesso no que não se gerencia. William Deming, o pai da gestão. A gente precisa saber ligar os pontos dentro da fazenda. A gente precisa olhar a teia e saber o que fazer com aqueles dados. Gera muita informação, mas e o que fazer? Quem conhece os dados, quem sabe a origem deles, faz acontecer. Depois que a fazenda entra nesse ciclo de CCS baixa, reprodução melhora, produção melhora. E a gente sempre vai apertando o parafuso para ser cada vez mais eficiente dentro da fazenda. E no final das contas, mesmo com a cultura do cooperativismo, as fazendas são concorrentes uma contra a outra. E quando o preço do leite baixa, quem está despreparado tem as lacunas escancaradas. Está sujeito ao mercado. A tendência é que cada ano que passa a margem vai apertando cada vez mais. Então a gente precisa ter processos especializados. E não serão as maiores fazendas que vão permanecer, nem aquelas fazendas com uma média mais alta, e sim as fazendas que melhor se adaptarem às mudanças e que saibam como unir os pontos e o que fazer com eles, que no meu ponto de vista é o mais importante. E o que a gente está propondo é isso, especializar os técnicos para pensar fora da caixa. Chega de ter aquela visão simplista, vamos pensar fora da caixa, olhar a fazenda como um todo e ver realmente onde a gente pode estar trabalhando para melhorar a performance e criar uma fazenda, uma equipe diferenciada. Então, antes da gente continuar, deixa eu contar um pouquinho da minha história, porque muita gente me pergunta se de repente eu já venho de famílias, de produtores que estão no campo e tudo mais. Bom, segundo essa foto que vocês vão estar vendo aí, eu tinha 4 anos. Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com um animal, Assim, tinha cachorro desde sempre lá em casa. Eu lembro que lá em casa tinha muito cachorro, Meus pais sempre gostaram muito de cachorro. Mas foi meu primeiro contato com bovinos, E olha o destino, foi uma bezerra holandesa. Minha mãe sempre quis que eu trabalhasse nessa parte mais de tecnologia. Você vê como ela estava antenada lá atrás, Tanto que ela me pôs no inglês, me pôs em informática. O inglês não vingou, mas a informática me ajudou bastante. E aí, como um bom adolescente rebelde, resolvi ir para o agrícola, contra todos, porque ninguém queria. E quando eu fui para o agrícola, eu tive contato com horta, com suíno, com ovino, e eu vi que aquilo mexia com o meu coração, Tá no agro, tá na terra e tudo mais. Mas quando foi para o setor da bovinocultura, ali era muito legal, porque eu vi que tinha muita coisa. E principalmente trator, que um piá de 16 anos gosta muito de dirigir trator, Então eu tive essa oportunidade. E aí no agrícola aqui de Castro, os finais de semana você trabalhava um final de semana na escala lá, cada 2, 3 meses, não lembro bem certo, e pagava o almoço, então sempre estava incluso isso daí. Eu amava quando ficava no setor da bovinocultura. Formei na agrícola com 17 para 18, e aí eu precisava trabalhar. Aí eu fui trabalhar com um ex-tio meu, que é casado com a minha tia, parte de lavoura, então eu era tratorista, eu gostava muito também de trator, Você já deve ter visto. E aí eu ajudei ele na safra e tudo mais, então eu era carreteiro, encostava do lado da máquina e fazia essas partes aí. Até então sem contato com vaca. Aí depois trabalhei com outro tio, no açougue. No açougue foi muito bom para mim também. Foi bem puxado,
mas foi muito bom que eu aprendi muita coisa com os profissionais que estavam lá, inclusive no trabalho anterior. Eu lembro que minha mãe falava, mas você tem que achar outra coisa, mas eu estava aprendendo, eu sabia que tudo aquilo ali era muito válido. Eu aprendi a afiar a faca ali, eu aprendi a fazer um corte, coisas que eu uso hoje na necrópsia, você vê, eu nem imaginava, né? Enfim. E aí eu passava sempre em frente da Francana, da fazenda onde eu trabalho hoje. Isso em 2007 para 2008, Aí o meu sonho era trabalhar lá. Eu não sei porque eu queria trabalhar lá, eu achava que era uma fazenda muito legal para mim e eu queria trabalhar lá. E um ano antes, não, foi tipo uma exposição antes, uma agroleito, eu trabalhei ali de piniqueira também. Eu comecei a ter mais contato com vaca. Falei, eu quero trabalhar nessa fazenda. Meu ex-padrasto estava pintando a fazenda. E aí ele conhecia o pessoal lá. Daí tinha o Balk, que é um amigo da minha mãe também, me apresentou para o proprietário, o seu Maurício, que me deu uma oportunidade. Bom, não precisou falar duas vezes. Fui lá, fiz a entrevista, depois de uns 10, 15 dias recebi a ligação que tinha sido aprovado. No primeiro momento, eu fazia parte de cartão ponto, fazia parte de escritório geral, ajudava a tirar folga do pessoal, então eu tive essa oportunidade na fazenda, eu agradeço muito, de poder rodar todos os setores, fazer todos os trabalhos e ver quais eram as necessidades de cada ambiente e tudo mais. Isso me ajudou demais, principalmente porque pegou uma fase minha ali que eu já estava com meus 19, 20 anos, né? Eu entrei com 18 na fazenda e eu aprendi muita coisa com o pessoal que trabalhava lá. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que chegar na fazenda e estar com uma escuta ativa, porque quem está lá sabe muito e tem muito a compartilhar. Então a gente tem que sempre ter essa receptividade, sabe? Aí foi 2011 e eu estava muito bem, estava tranquilo, trabalhando e tudo mais, já estava no manejo, já tinha feito curso de minação, 2009 fiz curso de minação. Mas eu não queria estudar mais, porque eu tinha um pouco de aversão ao estudo. Na verdade, é uma coisa que já bloqueou meio de pequeno pra mim, sabe? Eu sempre chamava meus pais na escola porque falava que eu tava com a cabeça no mundo da lua. E até hoje, parece que eu tenho umas 70 abas abertas na minha cabeça. Mas eu resolvo as coisas que eu preciso resolver. É a minha forma de pensar. Só que muitas vezes aquele ensino, né, normal acaba desmotivando as pessoas que pensam um pouco diferente, né? E cada um tem seu jeito, acho que a gente tem que ajustar. E aí um belo dia minha mãe ligou, falou, você vai fazer faculdade. Eu falei, não, mas eu tô trabalhando, eu não quero. Não, vai fazer, é noturno, você dá conta. Falei, então tá. Ela, então tá, já fiz a inscrição, nem me consultou, já fez. Minha mãe sempre me acelera muito, sabe? Eu agradeço muito a ela por isso, porque ela é uma das grandes responsáveis por eu estar aqui. Tanto ela quanto meu pai, mas essa parte de estudo ela sempre me apertou mais, muito mais. E aí fiz vestibular, tudo mais, passei, foi uma festa lá na fazenda. Um belo dia estava tendo uma visita lá na fazenda, meus patrões sempre me apoiaram muito, né, e apoiam até hoje a questão do estudo. Teve essa visita lá na fazenda e quem estava visitando lá era um ator da Globo, Tarcísio Meira, né, lá do Rei do Gado e tudo mais. E eu sei que foi uma conversa na fazenda e eu não tinha visto ele. Aí no final do dia, era tipo uma sexta-feira assim, umas 5, 6 horas da tarde, me chamaram no escritório. Quando eu cheguei lá, estavam meus patrões e tudo mais, e tava o Tarcísio. Ele falou, fiquei aqui pra dar o trote em você. Então você vai ser o calor que eu vou dar o trote. E aí tava com a maquininha, já rapou meu cabelo, e eu fiquei meio assim, meio em choque ainda. Eu tenho essa foto guardada com muito carinho, porque ele me falou algo assim que gravou na minha cabeça, né? Tudo que você acreditar, você fizer com amor, você vai conseguir. E pode ser que para ele só falou assim, mas aquilo gravou na minha cabeça e eu levo essa mensagem com carinho até hoje. Aí, entrei na faculdade, fiz como muitos fazem, trabalha de dia, estuda à noite, final de semana trabalha um dia, no dia da folga estuda e por aí vai. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, vocês sabem muito bem disso. Aí quando eu estava formando, eu assumi a parte da gestão da fazenda e aí foi uma reviravolta na minha cabeça, porque até então eu estava muito focado em vaca, em animais e não em pessoas.
E eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar, embora eu esteja conversando com vocês aqui, embora eu faça live, embora de vez em quando a gente faça uma palestra, um treinamento, uma aula, mas eu sempre tive um bloqueio de comunicação. E aí que eu tive que me mexer. Eu não gostava de apresentar trabalho, eu gostava de fazer o trabalho e alguém apresentar. Até que um dia minha mãe falou o seguinte, ó, a mãe de novo, apertando, falou, viu, você vai ter que se mexer, ninguém vai ficar fazendo isso por você o resto da vida. E comunicação faz parte. Aí comecei a ler, estudar mais, fazer curso de oratória, de dar a cara a tapa e tudo mais, e acabei me desenvolvendo. Isso me ajudou muito com as pessoas. O que mais me ajudou com as pessoas é que eu já tinha trabalhado com elas, né? E eu já sabia como que funcionava o trabalho, quais eram as dificuldades, sabia como que eu precisava ser, ter uma escuta boa, né? Não ser reativo. São coisas que a gente sabe de ter vivido isso, né? Muitas vezes, por exemplo, bom, exemplo ruim, mas você vai melhorando isso. E assim, foi muito bom para mim. Eu acabei, depois que me formei, fiz uma pós em clínica e reprodução, depois uma pós em gestão estratégica de pessoas, depois mais alguns cursos, um MDA, né, que é um curso mais gestão de fazenda. Ultimamente eu estou fazendo na Fundação Getúlio Vargas um curso de desenvolvimento humano dos gestores. O que eu posso dizer? Que a gente pode ser o melhor técnico do mundo. Se a gente não entender pessoas, a gente não consegue fazer nada. A gente faz só o basiquinho. Porque a gente precisa de pessoas. Eu sempre falo isso. Você precisa de pessoa para nascer, para se desenvolver, para se alimentar, para se educar. Quando a gente está doente, a gente precisa de pessoas. Para se relacionar, tudo a gente precisa de pessoas. Logo, se a gente não entende pessoas, se a gente não gosta de pessoas, a gente vai ficar isolado e vai ficar pouco produtivo. Então a gente tem que caminhar junto. Eu sei que para alguns que estão escutando falam, poxa, mas eu não gosto. No fundo você gosta. Só que a gente tem que fazer um esforço. Porque na vida é assim, nada é fácil. E quando você faz esse esforço a mais de desenvolvimento, de buscar estudar e aprender o que os outros não estão estudando, é onde você começa a se diferenciar. E aí me formei em 2015, então fiz essas pós. 2018 vem a Cal, e aí a gente viu que tinha uma oportunidade de poder estar compartilhando, porque a gente recebe muito estagiário. Eu tenho um grupo de estagiário lá que tem mais de 150 pessoas, que eu formei esse grupo, sei lá, 2016, mais ou menos 17. Então assim, a gente recebeu bastante estagiário. E muitas vezes a gente não consegue receber todo mundo, então é uma forma de a gente estar podendo compartilhar. E essa especialização, ela vem numa hora muito importante, porque a gente quer compartilhar mais que conhecimento técnico. A gente vai compartilhar o conhecimento da vida, né, das dificuldades, das situações que a gente já enfrentou, tanto eu quanto a professora Carla, para tentar formar um caminho, né, para você que está assistindo e você quer se especializar e ser um especialista, porque esse é o caminho do mercado. E assim, engana-se quem pensa que está tudo tranquilo, tá? Porque não é tudo tranquilo. Mesmo que você ajuste certinho uma fazenda, reprodução, clínica, qualidade, tudo mais, de repente dá um surto de mastite. Exemplo, final do ano a gente teve problema de serragem, faltou nas camas, só que você já sabe, né? Porque você, quando você entende a dinâmica da doença, a dinâmica das coisas, você já consegue dar uma previsão do que vai acontecer. E aí ia faltar, não tinha, as fábricas fecharam, né, as serralherias, e aí a gente tinha que se virar com o que tinha. Então assim, deu surto de Klebsiella. O que a gente fez? A gente fez uma vacinação um mês antes para tentar pelo menos diminuir um pouco a patogenicidade, né? Pelo menos para a E. coli dar uma diminuída. E já mudou a terapia e tudo mais, para quê? Para não perder vaca. Mas a gente sabia que ia ter o surto, porque a cama estava pouco, as vacas estavam mais sujas, aumenta a matéria orgânica, então aumenta o risco. Essa é uma das grandes vantagens. E isso está acontecendo sempre na fazenda. É isso que a gente quer compartilhar, né, nesse workshop, a gente quer compartilhar na nossa especialização, porque é uma vivência que você vai pegando todo dia uma coisa nova, então acho que isso faz uma diferença bacana. E, enfim, hoje estou aqui com 34 anos, casado com a minha querida esposa e amada Aline. Sou pai do Benjamin, vocês já devem conhecer, né? Sempre posto foto dele lá no meu Instagram e vídeo. E estamos aqui, né? Buscando sempre estar aprendendo, compartilhando
para junto a gente construir algo mais forte. A gente tem um sonho muito grande na Cal, a gente tem um propósito que é estar melhorando pelo menos em 1% a cadeia leiteira do Brasil. E esse projeto de formar especialistas que vão transformar fazendas, que vão aumentar a rentabilidade das fazendas, porque eles vão melhorar a qualidade do leite, porque eles vão melhorar a gestão, consequentemente vão melhorar a produção, consequentemente vão melhorar a reprodução, consequentemente vão melhorar o conforto das vacas e consequentemente vão ser melhor remunerados, reconhecidos pelo que fazem. Isso aí está muito alinhado com o nosso propósito. E também está muito alinhado com o propósito da professora Carla, que está há anos e anos e anos se dedicando para a qualidade do leite. E muita gente pensa assim... Nossa, mas é impossível manter uma CCS abaixo de 200 mil o ano inteiro. Porque você começa a olhar os números do Brasil, as normativas, e você vê que ter CCS de 300, 400, 500 mil está dentro, né? Mas pessoal, vocês vão ver durante essa aula que tem um impacto enorme. Então assim, é uma oportunidade que a gente tem e é algo que pode ser mensurável. Então você pode apresentar para o produtor o real ganho que ele vai ter. E você deve estar pensando, mas o Luiz fala assim porque possivelmente onde ele trabalha a CCS sempre foi baixinha, né? A CCS hoje está 110 mil. Então dá uma olhada nesse gráfico aí e vê que nem sempre foi baixinha. Então teve muito trabalho de técnicos envolvidos, muito trabalho em gestão de pessoas, muito esforço da fazenda em buscar melhorar ambiência, rotina de ordenha. Você vê que não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de várias pessoas, é uma metodologia que você cria na fazenda e todo mundo compra aquela metodologia e as coisas começam a acontecer. Aí você começa a olhar o gráfico, começa a cair, taxa de infecção começa a cair, taxa de mastite clínica começa a controlar, score de mastite grau 3 começa a diminuir. Ué, o que está acontecendo? Será um milagre? Não é milagre, pessoal. Isso é o trabalho em conjunto de pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. E elas conhecem as ferramentas e as técnicas para chegar aonde elas querem. Essa é uma fazenda. Existem várias fazendas que estão fazendo esse caminho. Elas têm um técnico especializado em qualidade, que é bom em gestão, que é bom em comunicação, que é bom em apresentar um relatório. Aí elas conseguem trazer o produtor, conseguem trazer os colaboradores para fazer acontecer. Então assim, não é impossível. Existe sim uma forma de a gente chegar lá. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando para a gente juntos transformar a fazenda. E eu assino embaixo, Luiz. Eu vou pegar aqui um gancho que você falou agora por último, que é sobre tratamento, né? Para a gente construir protocolos de tratamento mais assertivos para o tratamento da mastite, nós precisamos saber exatamente qual é a causa, o que está causando a mastite. E é aí que entra uma das estratégias assim mais importantes desse processo, que é a cultura microbiológica, né? Ela é responsável por a gente conseguir trabalhar com o uso inteligente dos antimicrobianos. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria contar sobre a minha história e de como nós chegamos a um processamento de mais de 2 milhões de amostras no VidaVet, tá? Bom, gente, a minha história começou pequenininha, quando a gente ia visitar nossa família no interior aqui de São Paulo, e neste caminho a gente passava pela cidade de Botucatu. E a minha mãe conta, né, que eu apontava pequenininha e falava assim, um dia eu vou estudar aqui, né? E ela guardou isso na cabeça. E quando eu prestei veterinária e passei aqui na Unesp Botucatu, ela se lembrou e ela me contou essa história. Carla, você sabia que quando você era pequenininha e a gente passava por aqui, você tinha uma certeza tão grande, porque você falava como se fosse algo já sabidamente sabido, né? Que um dia você ia estudar aqui. E isso mostra pra gente que quando existe esse sonho dentro da gente, se você faz o que você precisa fazer, né? Se você dá as possibilidades para aquilo se materializar na sua vida, isso acontece, né? Então eu gosto de brincar que lei de atração não é só história para boi dormir. Mas eu falo que a minha história começou pequenininha, né? Com essa parte de trabalhar com saúde, né? Saúde animal, mas saúde como um todo, porque eu venho de uma linhagem de uma mãe enfermeira, né?
e a quem eu amo de paixão e honro com a minha vida, é uma das mulheres mais fortes que eu já conheci e é um exemplo para mim. E ela, enquanto enfermeira, percebeu em mim essa vontade e talvez esse dom de trabalhar com saúde. Então, o que ela fazia? Ela me dava seringa e agulha e me ensinava a dar injeção numa laranja, ela me ensinava a fazer sutura num pedaço de pano, né? A auscultar um pulmão, um coração, né? a aferir pressão. E assim eu fui entrando em contato desde muito menina com essa parte. E ela tinha também dentro de casa 2 livros que eu me lembro bem, né? Era um livro de capa preta assim, grosso assim, sobre doenças infecciosas, humanas, mas doenças infecciosas. E um outro que falava um pouco de psiquiatria. E eu devorava aqueles livros, eu li e reli aqueles capítulos e era a minha leitura favorita. Em vez de ler o Gibi da Mônica, eu preferia ler esses livros. E eu acho que isso foi desenvolvendo em mim algumas habilidades desde pequena de olhar para doenças, né, e enxergar o que aquela doença queria conversar com a gente. E aí fui fazer a veterinária, né, cursei todas as matérias, me identifiquei muito com os bovinos, até que no último ano, na verdade no 4º ano, né, eu fiz a disciplina de doenças infecciosas dos animais. E aí foi como se eu rememorasse, né, toda aquela minha infância com aqueles livros de doenças infecciosas, só que agora voltado para o que era mesmo a direção da minha vida, né, que era trabalhar com os animais. E eu me apaixonei. E quando eu saí para o estágio do 5º ano, eles perguntaram: Carla, você quer fazer estágio com o quê? Né? E eu não sabia explicar. A única coisa que eu sabia falar era: eu quero trabalhar com laboratório para grandes animais. Mas o que é laboratório para grandes animais? É fazer exame de sangue? Não é fazer exame de sangue, é outra coisa. Eu quero trabalhar com diagnóstico para grandes animais. E naquela época, 30 anos atrás, né, mais de 30 anos atrás, a gente não tinha muito essa consciência do que era um diagnóstico em doenças sanitárias fora da faculdade, né, de forma comercial. Mas aí eu consegui alguns estágios e eu fui tateando, né, na graduação e após a graduação, com locais que se alinhavam com essa minha forma de pensar, daquilo que eu queria seguir na minha vida. E aí me formei, fui fazer estágio no Instituto Biológico, fui fazer estágio no Provet, em São Paulo. De lá fiz o mestrado na Unesp Jaboticabal com o professor Nader, que foi um dos meus grandes professores e mestres. Fiz meus estágios também com o professor Hélio Langoni na graduação e depois na pós-graduação. O professor Hélio Langoni é uma das referências aqui no Brasil na mastite bovina, foi um dos pioneiros junto com a professora Beth Costa. E eu honro e amo eles também com toda a força do meu coração, porque eles me ensinaram e me capacitaram para o trabalho que eu realizo hoje, né? Eles me apresentaram ao mundo da mastite, eles me colocaram no mundo das bactérias, dos meios de cultura. Então eles são assim pessoas muito especiais na minha vida. Depois do mestrado fui fazer alguns estágios fora do Brasil, né? Passei pela Universidade do Wisconsin-Madison, também trabalhando com bovinos, também trabalhando com diagnóstico, aí não só de mastite, mas também com outras doenças de sanidade animal, como BVD, doenças de bezerros, IBR. E quando eu retornei, ingressei no doutorado pela Faculdade de Medicina. E na Faculdade de Medicina eu mergulhei de cabeça em processos inflamatórios, infecciosos, imunologia. E aí as coisas foram se encaixando, né? Os quadradinhos, né, foram se juntando, as caixinhas, e as ideias foram iniciando, né? Eu fui tendo mais noção do que era aquele meu gosto sobre trabalhar com doenças para grandes animais, trabalhar com laboratório para grandes animais. E aí, nesse período, eu abri um laboratório junto com mais 2 colegas em Passos, em Minas Gerais, e a gente começou a fazer cultura de leite. Nesse meio tempo, eu me casei, tive meus filhos, e eu queria dizer aqui, fazer um pequeno parênteses, né? Porque sempre que eu dou alguma aula, alguma palestra, algumas alunas perguntam: mas qual que é o papel, como que você conseguiu conciliar a vida de mãe, de mulher, com o trabalho na veterinária, no segmento do agro, que é um trabalho pesado, puxado, né?
e eu digo que se eu fiz, todo mundo faz, né? Eu lembro que na época mais corrida da minha vida, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Um com 2 anos e a outra recém-nascida, dava aula em 2 faculdades em São Paulo, viajava durante a semana e voltando, carregando no colo, porque ainda amamentava. Nessa mesma época eu estava fazendo doutorado, iniciando o Vida Vet junto com a minha sócia Eliane e construindo minha casa. Então foram anos assim de bastante trabalho, de muito suor, e graças a Deus e graças a todas as pessoas envolvidas no processo, né, familiares que me apoiaram e meus filhos que são ótimos, viajavam no ônibus quietinho, não davam um pio, eu consegui hoje estar aqui conversando com vocês com uma bagagem aí de 2 milhões de amostras analisadas nos últimos 22 anos de Vida Vet. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos deixar aqui o nosso conforto da nossa cozinha e nós vamos pegar um outro rumo. Mas antes a gente tem que se preparar, né? Se a gente vai para uma batalha, se a gente vai para uma guerra, a gente não vai de camisola. Então, o meu convite é: veste a sua armadura, porque agora nós vamos pegar o rumo do laboratório para conhecer alguns dos maiores vilões e inimigos da qualidade do leite. Eu vou mostrar para vocês alguns deles cara a cara. Quer vir comigo? Bota a sua armadura. Nós precisamos de bons especialistas para mexer com o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, nós estamos aqui na bancada do laboratório, né, aqui do Vida Vet, e apresentar para vocês alguns dos principais agentes causadores da mastite, né, alguns dos vilões que a gente enfrenta todos os dias aí na fazenda. E agora eles estão todos aqui, né? Então o intuito dessa primeira aula não é a gente falar e explicar a respeito de cada agente, é simplesmente para a gente fazer uma apresentação, mostrar a carinha deles, né, para vocês, mostrar os meios de culturas que são usados, seja na fazenda, seja aqui no laboratório convencional. E na aula de amanhã a gente vai explicar um pouco melhor como cada bactéria transita e conversa com a vaca no caso de mastite, tá bom? Então vamos ver agora aqui os principais meios de culturas usados. Bom, gente, os meios de cultura, nós temos hoje uma grande variedade de meios de cultura, né? E cada um deles tem uma finalidade diferente, tá? Então, nós temos meios de culturas básicos, né, que são os meios que a gente chama meios de McConkey e meios de agar-sangue, tá bom? E esses 2 meios, eles são usados de uma forma bastante ampla, não só na medicina veterinária, mas também na medicina humana, porque eles são ótimos meios para triagem, né? O meio agar-sangue cresce em todos os tipos de bactéria, e o meio de McConkey, ele cresce basicamente bactérias do gênero Coliformes. Então a gente consegue, usando esses 2 meios de cultura, fazer uma triagem inicial da presença de bactérias na amostra que você está analisando. Então aqui nós vamos estar falando de amostras de leite, independente se são leite de tanque, ou leite individual, ou leite de amostra composta, tá bom? Esses meios agar-sangue e os meios de McConkey, eles ainda são meios muito utilizados em laboratórios convencionais, muito por causa do valor, né, que eles são meios mais baratos, justamente porque são menos específicos, eles são meios de triagem. Então, quando se trabalha com essa metodologia, agar-sangue e McConkey, que foi a metodologia originária, quando a gente fala da cultura na fazenda, nós temos que lembrar que eles são somente meios de triagem, eles não são meios confirmatórios de espécies bacterianas. Então, a partir deles, ainda tem que ser desenvolvido um painel de testes bioquímicos para a gente poder chegar até a espécie do agente. E amanhã nós vamos ver na nossa aula o porquê é importante conhecer a espécie, tá? Só vou dar uma palhinha aqui para vocês. Existem bactérias que precisam de tratamento estendido, 6 a 8 dias. Existem bactérias que você pode tratar 2 ou 3 dias. E existem bactérias que não necessitam tratamento. Então, se eu não conhecer qual é a bactéria
com nome e sobrenome, né, que está ali causando meu quadro de mastite, como é que eu sei a decisão correta de tratamento? E justamente para responder esse tipo de pergunta, para a gente poder ter cada vez mais assertividades nas nossas ações enquanto técnicos na propriedade que a gente está atendendo, é que a ciência foi desenvolvendo, foi se aprimorando, as tecnologias foram aparecendo e hoje nós temos as chamadas placas cromogênicas, né? E o que são as placas cromogênicas? Vou mostrar algumas aqui. São placas onde as bactérias crescem coloridas, tá? Então, você consegue, através de um padrão de cor, definir com bastante segurança, né, com acurácia que a gente chama, qual é o agente, com nome e sobrenome, que está causando a sua mastite. Então, hoje, no mercado, a gente encontra vários tipos de placa cromogênica para fazer o diagnóstico, seja no laboratório convencional, seja dentro da própria fazenda, né? Nós vamos conversar bastante aqui também, além da importância da cultura, a importância e o espaço que a cultura na fazenda tem hoje em dia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E, como eu falei para vocês, nós temos placas diferentes, né, hoje no mercado, de alta sensibilidade, alta especificidade, alta acurácia, que são placas cromogênicas que as bactérias crescem coloridas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma placa que a gente usa para culturas de mastite clínica. Essa, na verdade, é uma placa que a gente pode usar para todos os tipos de cultura, seja em pós-parto, seja de subclínica, CCS alta ou mastite clínica, mas ela é uma placa exclusivamente importante para os casos de mastite clínica, tá? Então, eu vou apresentar aqui algumas bactérias para vocês conseguirem enxergar mais ou menos como funciona esse padrão de placa cromogênica. Bom, quando a gente trabalha com a metodologia convencional, no agar-agar sangue e McConkey, as bactérias elas crescem livremente, né? E elas mais ou menos têm assim formas e colorações muito similares para algumas espécies. Então, a gente olhando simplesmente numa placa de agar-sangue, eu não sei dizer quais as espécies de bacterianas que estão aqui. Eu sei dizer que tem crescimento de bactérias, mas eu não sei dizer qual bactéria é, tá? Aqui, por exemplo, nessa amostra, provavelmente nós temos Staphylococcus, Streptococcus, coliformes do tipo Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli. Mas eu preciso fazer testes bioquímicos a partir dessas colônias para conseguir determinar qual que é a espécie. Ah, Carla, mas nós temos um outro agar, que é o agar McConkey, onde os coliformes vão crescer. Sim, os coliformes crescem no agar McConkey, mas também não caracterizam espécies. Então, essa bactéria que está aqui, bem bonita, né? Ela pode ser uma Escherichia coli, mas será que ela é? Na mesma amostra que a gente teve aqui nesse agar sangue, nós tivemos vários tipos de coliformes na placa de McConkey. Então, a gente tem colônias rosas mais escuras e rosas mais claras. Muito provavelmente, aqui eu tenho dois tipos de coliformes. Mas quem são eles, né? E por que isso é importante saber? Se eu tenho uma Klebsiella, o meu procedimento de ação na mastite é um. Se eu tenho uma Escherichia coli, o meu procedimento na mastite é outro, completamente diferente. Para uma, eu tenho que tratar, para outra, eu não preciso tratar. E aí, isso gera para mim não só uma economia, mas também uma assertividade nas minhas ações, não só financeiras, não só de recuperação da vaca, mas também de manejo, aonde que eu preciso fazer a minha correção para poder atuar de forma mais eficiente e ser um técnico de melhor qualidade. Se a gente trabalhar com uma placa cromogênica, como as bactérias elas vão crescer coloridas, aquela amostra que estava ali que eu não sabia se era E. coli ou Klebsiella, aqui eu passo a saber. Então, por exemplo, nessa placa aqui que ela chama Kumashi Plus, as Klebsiellas, elas crescem em azul. E as E. coli, elas crescem em cor de rosa. Então, eu sei que na minha amostra eu tenho bactérias do tipo Klebsiella, ou naquela minha outra amostra de leite eu tenho bactérias do tipo Escherichia coli, E. coli. E aí eu consigo ter mais assertividade nas minhas indicações técnicas e nas minhas correções de manejo. O mesmo vale para os estafilococos.
Então, no meu agar-sangue, porque eles não vão crescer numa conca, então a gente trabalha aqui olhando o agar-sangue. Eu tenho crescimento de colônias maiores, né, de 1 a 2 milímetros, brancas ou cor de creme, com ou sem hemólise. Então, a gente pode ter uma variedade de tipos de estafilococos, né, que nós vamos chamar de áureos e não áureos, crescendo no meu agar-sangue. Mas eu consigo dizer, por exemplo, se nessa amostra aqui tem áureos, ou se tem Staphylococcus cromógenes, ou se tem, por exemplo, nessa daqui, Staphylococcus haemolíticos, ou nessa daqui, Staphylococcus werneri, eu não consigo dizer, eu só sei dizer que pela morfologia da colônia, lógico, alguns outros testes que são feitos, possivelmente eu tenho Staphylococcus nessa minha amostra, tá? Mas eu não sei dizer se eu tenho áureos ou não áureos, que é o grande vilão das mastites no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil continua sendo uma das principais. Quando eu passo a trabalhar com placas cromogênicas, né? Como a gente falou que as bactérias vão crescer coloridas, já fica um pouco mais fácil de eu identificar isso com bastante precisão, dependendo do tipo de placa cromogênica que você está usando. Logicamente que quando você procura isso, procure por um material que te dê referências de alta acurácia, né? Uma alta sensibilidade e alta especificidade, que quer dizer o que isso, gente? Que realmente aquilo que ele está identificando é aquilo que é a identidade verdadeira da bactéria, tá? Então, nessa placa aqui que ela chama Aquistaph, o que a gente tem? A gente tem as bactérias Staphylococcus crescendo por cor. Então, se naquela minha amostra cresceu no agar-sangue colônias que eu não sei identificar, a não ser que eu faça testes bioquímicos, na placa cromogênica eu consigo identificar pela cor. Então, cresceu cor-de-rosa nesta placa A, que chama Aquistaph, é Staphylococcus aureus. Tá? Cresceu amarelinho ou cor de creme, é um Staphylococcus não áureos, e aí pode ser o cromógenes, o epidermides, o hemolíticos, tá bom? Então, é assim que trabalham-se as placas cromogênicas. E a gente vai trabalhando isso no dia a dia, dentro da própria fazenda ou num laboratório convencional, a partir das decisões que os técnicos implantam junto com os gestores e produtores rurais. Vocês lembram lá daquele nosso primeiro agar, né, onde a gente trabalhou a amostra e tinham vários tipos de colônia. Então a gente já falou como identificar e já apresentou para vocês a E. coli, a Klebsiella, né? Já apresentamos para vocês os Staphylococcus aureus e não áureos, e agora eu vou apresentar para vocês os streptos. Então os streptococcus numa placa de agar-sangue, a gente tem eles crescendo de uma forma muito miudinha, porque eles são os que mais demoram para crescer, por volta aí de 48 horas, e a gente também precisa evoluir para vários testes bioquímicos para identificar o nome e sobrenome, ou seja, a espécie bacteriana. Quando a gente trabalha com placas cromogênicas, de novo, né, as bactérias identificadas pela cor facilitam muito a nossa vida. Então, por exemplo, esta placa aqui que chama Akumashi Plus, ela consegue, neste campo aqui, que a gente chama de campo 2, ter o crescimento de uma variedade de Streptococcus, Lactococcus e Enterococcus. E o campo 4, que é esse campo que nós estamos vendo aqui embaixo, ó, aqui você vai ter um campo seletivo, somente colônias azuis que crescerem aqui vão ser Streptococcus agalacti, que é o segundo vilão da mastite bovina aqui no Brasil. Então, nós temos a interpretação deste material a partir da leitura de cores. Se você tiver crescimento azul aqui, de uma certa tonalidade que você compara com a nossa régua de leitura, e crescimento azul aqui embaixo, nesse agar aqui, isso confirma para você que essa amostra é Streptococcus agalacti, tá? Essa amostra do meio aqui, que é um azul mais escuro, ele cresceu só nessa seção e não cresceu na seção de baixo. Então, azul escuro que cresce só na seção 2 é Streptococcus uberis, tá? A gente vê aqui com o auxílio da nossa régua de cores. E assim você vai identificando os Streptococcus. Existe uma outra placa que chama Aquiltrite, que é uma placa para direcionamento de tratamento. Então, ela é uma placa bastante usada aqui no Brasil e fora do Brasil,
para vacas de CCS alta. Por quê? Ela define, segundo o padrão de cores, o tipo de tratamento. Então, bactérias do tipo Staphylococcus chromogenes, que é esse cor de laranja aqui, que ele necessita, às vezes, tratamento de 2 a 3 dias, ele se cura com uma certa facilidade, dependendo da cronicidade do animal. Bactérias azuis escuras são mais difíceis de tratar porque são bactérias do grupo Streptococcus uberis, Lactococcus ou Enterococcus. Aí você faz tratamento estendido, 6 dias. E as azuis claras, que são bactérias mais simples de tratar, que são os Streptococcus agalacti ou disgalacti, você trata tratamentos curtos com duração de 3 dias. Então, a forma como se trabalha com as placas cromogênicas facilita muito a decisão do técnico de forma assertiva na fazenda. Agora, depois de tanto conteúdo, o meu conselho é que você acesse o material extra que vai ser liberado lá no grupo junto com os exercícios. O objetivo de todo esse conteúdo é fazer com que você vá para um próximo nível e te aproximar ainda mais de ser um especialista em qualidade do leite. E na próxima aula você vai aprender mais sobre um programa que minimiza os gastos de toda a cadeia leiteira. Você vai aprender sobre a cultura microbiológica e muitos outros conteúdos. E isso será mais um passo para você descobrir como aumentar a lucratividade das fazendas leiteiras e ser o profissional mais disputado da sua região. Antes de finalizar essa aula, eu quero que você responda uma pergunta. Mas seja extremamente sincero com você mesmo. E envie logo abaixo aqui nessa página. Em quanto tempo você vai ser o melhor profissional da sua região? O profissional que faz a diferença? Manda aí. Nos vemos até a próxima aula.